Hebreus capítulo 11, versículo 1 e versículo 2. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Então, a gente começou na semana passada sobre o capítulo 11 de Hebreus, a galeria dos heróis da fé. Começamos lendo justamente versículo 1 e versículo 2 e lemos mais uma vez, e mais para o final a gente vai falar um pouco sobre esse conceito de fé aqui, certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Mas aqui fala que foi por meio da fé que os antigos receberam bom testemunho. E na semana passada a gente falou sobre Abel, que nos ensinou que a fé exige sacrifício. A gente falou sobre Enoque, que a fé exige andar com Deus. Falamos sobre Noé, acreditar no que não se vê. Falamos sobre Abraão, sobre a necessidade que a fé exige obediência, assim como a fé também exige confiar na fidelidade de Deus, Os testemunhos de Abraão nos mostraram isso. E hoje a gente vai dar sequência aos demais heróis da fé que estão aí em Hebreus capítulo 11. No versículo 20 e 21, ele vai falar sobre Isaac e Jacó. Versículo 20 e 21 diz assim: pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. A gente viu sobre Abraão, e a gente ouve muito, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. A promessa que estava sobre Abraão, também sobre Isaac, também sobre Jacó, e Jacó depois mudando seu nome para Israel, que aí nasce o povo de Israel através de Jacó. Então, Isaac, Jacó, José, eles deram continuidade na fé que Abraão tinha, a fé na promessa que Deus faria uma grande descendência de Abraão, seria uma grande nação através da vida de Abraão. Abraão não viu essa grande nação. E veio Isaac, Jacó, seu filho, seu neto, e vieram dar sequência, uma fé, crendo nas promessas, crendo que isso seria, de fato, que isso aconteceria, mesmo sem ver, continuavam crendo na fidelidade de Deus. Então, Isaac e Jacó, eles dão continuidade na fé que eles aprenderam com Abraão. Uma fé de obediência, uma fé de crer na fidelidade de Deus, nas promessas de Deus, naquilo que Deus havia prometido. Eles deram sequência, crendo mesmo sem ver, porque tanto Isaac quanto Jacó também não viram, José também não viu essa promessa de ser uma grande nação, de ser incontáveis os descendentes de Abraão. Então eles deram sequência nessa fé. Aí vem José, no versículo 22 de Hebreus 11, diz assim: pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Isso está lá em Gênesis 50, versículo 24, diz assim: antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. José disse que Deus viria em auxílio para retirar o povo de Israel do Egito. E lendo esse texto, a gente imagina o Israel escravo no Egito. A gente imagina Israel já penando nas mãos do faraó, a gente já imagina Êxodo, já imagina as 10 pragas. Mas acontece que quando ele disse isso, Israel ainda não estava escravizado. Quando ele disse essas palavras, que o Senhor virá em auxílio ao povo de Israel, e quando ele diz sobre os seus ossos, quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos, ele estava simplesmente deixando Deus falar através da vida dele. Ele estava sendo boca de Deus, ele estava sendo profeta. Ele anunciava uma providência. Deus anunciava uma providência através da boca de José. Ele simplesmente permitiu ser usado por Deus. E isso é fé. E a primeira lição de hoje, a 8ª lição, contando desde a semana passada, é essa: a fé nos permite sermos usados por Deus. Ela permite que a gente seja usado. E o motivo é muito simples.
A fé não permite que nós duvidemos. A fé nos faz enxergar coisas espirituais. A fé transforma a nossa maneira de ver as coisas. Com ela nós passamos a viver agora por fé e não por vista. A gente não vive mais por vista. A gente passa a viver por fé. A fé nos faz diferentes e nos permite ser usado por Deus. Sem fé a gente não pode ser usado por Deus. José declarou algo baseado na confiança que ele tinha no caráter de Deus. Porque ele lembrou ali mesmo o povo de Israel estando no Egito em boa condição. Quando o povo foi levado, quando o povo de Israel, os irmãos de José foram levados com o povo, cerca de 70 pessoas apenas, ao Egito, foram levados nas carruagens do faraó, foram levados de uma maneira boa e passaram a habitar ali de uma maneira boa também. Mas José, sabendo das promessas de Deus, e a promessa dada a Abraão é que ele seria uma grande nação, que seria entregue a ele uma terra que mana leite e mel. A visão que José tinha e confiando no caráter de Deus, aquele que prometeu e aquele que vai cumprir, fez com que ele não se aprisionasse naquilo que ele vivia naquele momento e que ele se permitisse, pela sua fé, ser usado por Deus. A fé permite que nós sejamos usados por Deus. E ele se permitiu ser usado por causa da sua fé, ao poder declarar aquilo: não, nós não ficaremos aqui no Egito. Independente de como está hoje, mas ele se permitiu ser usado como boca de Deus e assim, e Deus vai nos livrar deste lugar, já sabendo o que viria a acontecer. E Deus vai nos levar onde ele prometeu que vai nos levar. A fé fez com que José enxergasse isso, acreditar e crer no caráter de Deus, porque simplesmente não era admissível para José que Deus não cumprisse o que ele falou que cumpriria. Para ele não era admissível. A fé faz com que isso seja algo palpável e real nas nossas vidas. Se temos uma promessa, se confiamos no nosso Deus, torna-se inadmissível pensar que ele não vai cumprir. E ao tornar isso inadmissível, ao ter esta fé de crer no caráter de Deus, daquele que prometeu que fará, aí então a gente passa a poder ser usado por ele. Sem essa fé, sem crer desta maneira em Deus, não é possível ser usado por ele. Porque nós vamos vacilar e nós não vamos conseguir nos manter constantes na promessa que ele fez. Depois de José, vem Hebreus e fala sobre Moisés. Versículo 23 ao 29 vai falar sobre Moisés. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum, e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Quantas vezes se repete pela fé, pela fé, pela fé, aquilo que Moisés fez, aquilo que o povo de Israel fez? Mas algumas coisas me chamam a atenção. Diz assim: Moisés se recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Esse exemplo dado em Hebreus para falar sobre fé através da vida de Moisés parece que não encontra espaço algum na fé pregada hoje. É muito diferente. É muito diferente. A fé pregada hoje, nós não só queremos ser o filho da filha do faraó. A fé pregada hoje, nós queremos ser o próprio faraó. Usando a fé para isso. Usando o conceito de fé, usando a ideia de fé, usando o discernimento do que seria fé, para nos colocar em situações de que, usando esta fé, nós seremos o próprio faraó. E olha o que diz aqui sobre Moisés. Ele se recusou ser chamado filho da filha do faraó. Ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus. Ele não trocou essa glória momentânea
por aquilo que ele tinha de promessa. Ele não trocou. A fé nos faz enfrentar coisas. A fé não nos faz ganhar coisas. A fé nos faz suportar algumas coisas. A fé nos faz abandonar muitas coisas. A fé nos faz abrir mão de muitas coisas. A fé nos faz negar a nós mesmos. A fé, ela faz com que a gente se aproxime cada vez mais de Deus. Isso é fé. Mesmo que a gente tenha que abrir mão de coisas prazerosas, de coisas que o mundo oferece, de coisas que aparentemente são bênçãos. E hoje a igreja procura coisas chamando de bênção, que são coisas que afastam da presença. A fé faz com que a gente busque a presença. Hebreus continua e fala assim: por amor de Cristo, considerou sua desonra riqueza maior que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Olha o tamanho da desonra, quando diz aqui. Ele era filho da filha do faraó. Ele era da realeza. Ele abriu mão disso, vai para o deserto, depois volta, fica com o povo de Israel, fica ali junto com os hebreus. Quando ele faz isso, para ele era uma grande desonra aos olhos dos homens. Mas ele considerou sua desonra, ser desonrado, uma riqueza muito maior que os tesouros do Egito. A fé que ele tinha em Deus fez com que ele encontrasse riqueza na própria desonra. Porque para Deus, sabedoria é loucura, loucura é sabedoria. E ele olhou aquelas coisas e falou: não, eu prefiro a desonra, porque eu entendo que eu, na minha desonra, ao cumprir aquilo que Deus quer que eu faça, ao continuar crendo na sua palavra, os tesouros são muito maiores do que qualquer tesouro que o Egito possa ter. E diz aqui que ele fez isso porque ele contemplava a sua recompensa. Moisés tinha uma promessa muito maior do que ser chamado de filho da filha do faraó. Moisés tinha uma recompensa e uma promessa feita muito maior do que viver no palácio do faraó, do que viver na realeza. Moisés tinha a promessa de salvação do seu povo. Moisés tinha a promessa de que herdaria uma terra que mana leite e mel. Essa era a promessa que Moisés tinha. E é a mesma promessa que a gente tem hoje. Promessa de salvação e promessa de vida eterna, terra santa. Essa é a nossa promessa. Nova Jerusalém. Essa é a promessa. Salvação, vida eterna. Continua sendo a mesma promessa. Ali visualizada de maneira terrena e nós de maneira espiritual. E nós temos que fazer a mesma coisa que Moisés fez. A nossa desonra para este mundo, o nosso abrir mão das coisas deste mundo, são riquezas muito maiores do que o mundo possa oferecer. Por quê? Porque os nossos olhos estão na promessa. Para Moisés não importava a circunstância. Para Moisés importava a recompensa. Ele não olhava pelo que se passava no momento. Para ele, aquele momento, aquela situação realmente era circunstancial. Ele olhava adiante. Ele olhava não com os próprios olhos, não por vista, mas ele olhava por fé. Assim ele vivia. E aí nós temos mais uma lição. A fé nos faz ignorar as circunstâncias. Porque nós cremos em algo maior, porque nós cremos a recompensa que nós esperamos é maior. A circunstância do que se vive não se compara. A desonra da circunstância não se compara aos tesouros que temos prometidos. A recompensa, a promessa não se compara. Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam, todas as circunstâncias cooperam, tudo que acontece na sua vida coopera, todas as coisas. E para a gente conseguir assimilar isso só com fé, e com fé verdadeira, com fé real, com fé bíblica. Fé na promessa de vida eterna, porque se a nossa fé está em uma recompensa muito maior, a circunstância não nos tiram a fé. Porque a nossa fé não é em conquistar, em resolver circunstância. A nossa fé é apesar da circunstância. A nossa fé é apesar disso. A nossa fé é apesar do que se vive, apesar do que se acontece, apesar do que se perde. A nossa fé é apesar de todas essas coisas.
Ela está adiante. Ela nos faz suportar essas coisas porque os nossos olhos estão adiante, estão na promessa, estão lá na frente, estão na vida eterna. A fé independe de circunstância. Agora, sem fé, se a nossa fé é baseada naquilo que nós colocamos as mãos, se a nossa fé é baseada naquilo que é entregue a nós, se a nossa fé é baseada em bênçãos que a gente insiste e insiste de que isso é o nosso alimento, dia após dia, bênçãos materiais, se a nossa fé se insiste nisso, quando isso não acontece, a fé some. Por quê? Porque a fé estava errada. Agora, se a nossa fé é em algo, em uma promessa de vida eterna, e algo que está por vir, algo que Deus tem guardado, que olho nenhum viu, aquilo que Ele preparou, se a nossa fé está nessas coisas, as coisas, as circunstâncias não vão nos tirar a fé, porque a nossa fé é muito maior, o tesouro é muito maior. Moisés, ele saiu do Egito sem temer a Faraó, apesar de ameaça, apesar de tudo que aconteceu. Todos conhecem o que aconteceu, todos conhecem a história das 10 pragas. Então ele saiu, ele celebrou a Páscoa, ele atravessou o Mar Vermelho, ele fez todas essas coisas, tudo pela fé na promessa de Deus. Ele foi contra todos os prognósticos, ele foi contra todas as circunstâncias. Ele caminhou contra tudo e contra todos. Não era humanamente possível. E aquilo que ele passou, o próprio povo de Israel dizia a ele constantemente: por que nos tirou do Egito? Por que você veio até aqui? Por que você veio até nós? Porque quando começou ali as conversas com o Faraó se enfurecia e dobrava as metas de trabalho do povo hebreu, fazia trabalhar ainda mais e aumentava aquela pressão da escravidão. E o povo fala assim: por que veio até nós? Porque não nos deixou quieto? Depois que saiu, por que nos tirou de lá? Lá a gente tinha o que comer, lá a gente tinha o que beber. Ele ouviu lamentos do próprio povo de Israel, porque o povo de Israel vivia a circunstância. Circunstância. Ao colocar o pé no deserto, o que nós vamos comer? Circunstância. O que nós vamos beber? Não tem água, circunstância. Estamos diante do mar fechado, o mar e o exército de Faraó vindo atrás da gente, circunstância. Eles não conseguiam enxergar um palmo à frente deles, mas Moisés enxergava. Moisés não estava apegado à circunstância, o que movia Moisés era a fé. A fé que o fazia suportar todas essas coisas. E não é à toa que na armadura de Deus, que tem lá em Efésios capítulo 6, lembra da armadura de Deus? A fé é o que na armadura? A fé é o escudo, não é a espada. A espada é a palavra. A fé é o escudo. Então eu não entendo por que usam a fé para atacar. A fé é para se defender. A fé é para suportar qualquer circunstância que venha acontecer na sua vida. A sua fé é para você suportar, para que você consiga manter o seu alvo em Cristo. A fé é escudo. A fé não é espada. A nossa espada é a palavra de Deus. A nossa fé não é para que a gente conquiste, é para que a gente suporte, para não tirar os olhos da promessa, para não tirar os olhos de Cristo. Para isso serve a nossa fé. E é isso que Moisés nos ensina. Na semana passada eu dei algumas perguntas para vocês irem anotando. Eu tenho mais algumas perguntas agora sobre Moisés. Moisés pediu para liderar os hebreus rumo à terra prometida. Vocês lembram da maneira que Moisés foi chamado lá atrás? Sarça ardente, como foi? Teve alguma oração em que Moisés pediu para ele liderar? Nesse caso, até o contrário, ele tentou não ser. Ele falou: eu não consigo nem falar. Existiu essa oração? As 10 pragas foram fruto das orações de Moisés? Foi Moisés que decidiu que lançaria as pragas e orou a Deus e Deus mandou as pragas? Foi assim que aconteceu? O mar se abriu por iniciativa de Moisés? Ao se deparar com o Mar Vermelho, o mar se abriu por iniciativa dele? Foi ele que parou, orou e falou e determinou e o mar se abriu? Foi assim que aconteceu? Guarda essas perguntas para o final. Josué, no versículo 30.
de Hebreus 11. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Josué 6:20 diz assim: quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Os muros caíram por causa do propósito de Deus. E porque a fé de Josué e do povo de Israel estava depositada na obediência. Por isso o muro caiu. O muro não cai por grito. Não foi porque tocou-se as trombetas e o muro veio ao chão. O muro não cai por causa desse ruído. Não é o barulho da trombeta, não é o barulho do grito. Isso não faz o muro de Jericó, na sua extensão e largura, ruir. O muro ruiu e caiu porque era propósito de Deus, e a ação do povo de Israel ao exercer a sua fé foi a obediência em fazer todas as coisas da maneira que Deus mandou fazer. Assim foi expressa a fé do povo de Israel. Assim foi expressa também a fé de Josué. E a pergunta é: Josué orou pedindo que as muralhas caíssem? Existe essa oração de Josué, em que ele move o entendimento, a mão de Deus, para que Deus faça algo e as muralhas caiam? Vocês lembram dessa oração? No final tem Raabe, versículo 31. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Lá em Josué, no capítulo 2, no versículo 8 e no versículo 11, fala sobre ela. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Aí no versículo 11. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E a lição que Raabe nos ensina é que fé é crer verdadeiramente em Deus, é crer em quem Ele é. Isso é fé. É crer verdadeiramente em Deus e crer em quem Ele é. Olha as palavras de Raabe: sei que o Senhor lhes deu essa terra. Eu sei, eu não sou do teu povo, eu não sou o povo de Israel, mas eu ouvi e eu sei. Eu não só ouvi a história, mas eu sei. Eu acredito nisso, foi o Senhor que lhes deu essa terra. Então eu sei que vocês vão tomar este lugar. Eu sei que esse lugar pertence a vocês, mesmo antes de vocês tomarem posse. Por quê? Porque eu sei que foi Deus quem deu essa terra a vocês. O Senhor, o seu Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Olha o que Raabe declarou: eu sei que este Deus que vocês declaram, este Senhor é Deus em todos os lugares, em cima dos céus e embaixo na terra. A fé de Raabe estava em reconhecer quem era Deus, quem Ele era. A nossa fé, quando alguém te perguntar, você tem fé? Não é se você tem poder, não é se você pode conquistar alguma coisa, não é se a sua oração é ouvida ou não, não é se você tem um sim todas as vezes que você ora. A fé, pergunto, você tem fé? Você realmente crê em Deus? Você realmente sabe reconhecer quem Ele é? Independente daquilo que você quer, independente do que você quer em troca, independente das bênçãos que você quer receber, você consegue reconhecer quem Ele é? Consegue? E aí eu queria ler as perguntas que a gente fez desde a semana passada, só para fazer uma conclusão que para mim é uma diferença enorme no entendimento de fé. Abel pediu algo em troca do seu sacrifício, lembra lá semana passada? O sacrifício que Abel fez, diferente de Caim. Mas ele pediu alguma coisa em troca? Enoque pediu para ser arrebatado. Enoque, aquele que andava com Deus e não morreu, foi arrebatado. Ele pediu, ele fez uma oração pedindo. Noé orou para ser liberto do dilúvio. Ele e a família dele.
Abraão pediu alguma terra para Deus? Ele pediu para ser famoso, para ser uma bênção? Ele fez essa oração para conquistar alguma coisa? Abraão e Sara oraram pedindo os filhos na velhice? Houve essa oração? Moisés pediu para liderar os hebreus rumo à terra prometida? As 10 pragas foram frutos da oração de Moisés? O mar se abriu por iniciativa de Moisés? A resposta dessas perguntas todas são não, 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 não e não. Essas orações não aconteceram. E se a resposta para todas essas perguntas é não, então me expliquem. Por que que ainda nós pensamos que o exercício da fé está a impedir alguma coisa com fervor para termos garantia de receber? Porque é isso que eu vejo de fé por aí. A fé é um poder que nós temos de convencer a Deus, de fazer algo por nós. Esse entendimento de fé é um poder de fazer uma oração fervorosa e pedir algo por pedir com fé. Então nós temos uma garantia de que nós vamos receber aquilo que nós estamos pedindo. Mas se os heróis da fé, se aqueles que estão na galeria dos heróis da fé, ao olhar os testemunhos de cada um deles, a gente não consegue enxergar nos seus grandes triunfos aonde estava o seu pedido e a sua oração, por que que esse entendimento de fé persiste? Se não é assim, e não foi assim, a fé de nenhum deles. Aí você pode dizer assim, mas pastor, no Novo Testamento tem várias passagens que dizem, o próprio Jesus dizendo, tua fé te salvou, tua fé te curou. E a gente olhando para os heróis da fé, a gente olhando para Hebreus capítulo 11 e tendo entendimento daquilo que eles deixaram de exemplo de fé, a gente consegue perceber que a fé daquelas pessoas, ao encontrarem com Jesus, ao pedirem a Ele pela cura, ao serem curados, ao ouvir a resposta, a tua fé te curou, a gente entende que a fé não estava no pedido. A fé estava no fato de que a pessoa estava crendo que Ele é o Messias. A fé estava em pedir a alguém sabendo que este alguém era Deus. A fé estava representada em crer em Jesus Cristo como Deus, como Messias, como enviado. E aquele que é capaz de fazer. A fé daquelas pessoas não estava simplesmente na maneira de pedir, na forma de pedir, naquilo que se pedia. Eles conquistaram, eles receberam algo em troca, não foi porque buscaram exatamente algo em troca, mas foi porque reconheceram que Jesus é Deus, é Senhor e por isso receberam. A fé estava nisso, não estava no pedido. Porque senão a gente pode ter pensamento positivo, a gente pode ter otimismo, a gente pode ter uma série de coisas e chamar de fé. A gente pode ter várias características e chamar de fé. E a fé ela não passa por isso. E mais uma lição é, a fé não está nas conquistas ou nas coisas que queremos. A fé está em Deus. Se não está em Deus, não é fé. Não é fé. A fé não está nas coisas que recebemos. E se as pessoas não perceberam isso nesse ano e meio que passamos, em que todos sofremos de alguma maneira, ou passando pela doença, ou tendo alguém próximo passando pela doença, ou perdeu alguém próximo por causa da doença. Então a conclusão é de que todas essas pessoas não tinham fé. Ou essas pessoas não oraram. Ou essas pessoas não clamaram. Eu não acredito que essas pessoas não clamaram. E eu digo por mim. Eu não acredito que essas pessoas não clamaram com todas as suas forças para Deus, por alguma razão, durante esse ano e meio. Eu duvido que isso não aconteceu. Então, se a fé está em clamar com fervor e crendo de todas as maneiras e querendo muito alguma coisa, o que aconteceu de errado? O que aconteceu? É que esquecem que tem soberania. É que esquecem que tem plano de Deus. É que esquecem que Deus que sabe o que é melhor para nós.
E a fé como escudo foi usada este ano e meio para continuar crendo em Deus, apesar de todas as circunstâncias. A fé está nisso, não está em conseguir as coisas. Entenda, a fé está em Deus. Nossa fé está em Deus, está na sua palavra, está na sua promessa. Nossa fé está em reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Nossa fé está na certeza de que o sacrifício feito por Jesus na cruz foi suficiente para nos salvar. A nossa fé está em buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Aí está a nossa fé, não em outras coisas. No versículo 6 de Hebreus 11 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Exercitar a fé de maneira agradável a Deus é crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Aí você pode estar pensando aí, você está contradizendo o que você acabou de falar. Não estou. Sabe por quê? Porque buscar é diferente de pedir. É muito diferente de pedir. Você pode buscar alguém e não pedir nada para ele. Você pode buscar uma situação e não querer nada em troca. E a palavra diz aqueles que o buscam. Aqueles que o buscam. É muito diferente. Lá ainda no Velho Testamento, a palavra de Deus nos diz que as bênçãos nos alcançarão. As bênçãos alcançarão. E ele disse, se você fizer assim, for obediente à palavra de Deus, e tal, as bênçãos o seguirão. As bênçãos nos alcançarão. Temos que buscar a presença de Deus e obedecê-lo, porque as bênçãos nos alcançarão. Então, porque vivemos buscando a bênção, buscando as coisas, querendo mais e querendo mais. E para Deus a gente pede, mas o que a gente busca são as coisas. E a palavra de Deus diz aquele que busca a Deus. Aquele que busca a Deus recebe as coisas. Porque as bênçãos o seguirão, mesmo ele não pedindo, mesmo ele não querendo, mas porque ele busca a Deus. Agora, aquele que busca as coisas e para conseguir as coisas pede a Deus, que fé é essa? Que fé é essa? Versículo 1, versículo 2, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A certeza daquilo que esperamos. O que nós cristãos esperamos? Riquezas, carros, casas, emprego, saúde. É isso que a gente espera? Ou nossa esperança está em Jesus? Ou nós esperamos a salvação? Ou nós esperamos a vida eterna? A fé é a certeza daquilo que esperamos. Nós esperamos a salvação e a vida eterna. A fé é certeza disso. Não é a certeza que você vai ter um carro melhor. Não é a certeza que você vai ter uma casa melhor. Não é a certeza que você vai ter um emprego melhor. Ah, eu não posso querer isso. Pode querer conquistar, batalhar e fazer o que for necessário para chegar lá. Não tem nada de errado nisso. Errado é achar que isso é fé. Errado é dizer que você está exercitando a sua fé ao buscar coisas materiais para a sua vida. Você não está exercitando a sua fé. Está exercitando a sua ganância, o seu desejo pelas coisas, a sua vontade de ter uma vida melhor. Isso que você está exercitando, não sua fé. Esperar aquilo que nós esperamos, eu estou falando do cristão, é salvação, é vida eterna. E ele diz também que a fé é a prova das coisas que não vemos. Aquilo que não vemos, mas queremos ver. O quê? Bênçãos? Não. Nossa fé é a prova para este mundo que Deus existe, de que existe um Deus. Prova das coisas que não vemos. É pela fé que a gente prova a existência de um Deus. O mesmo Deus que prometeu e fará, o mesmo Deus que vai nos trazer a vida eterna, o mesmo Deus, aquilo que nós esperamos, é o mesmo Deus.
E a fé é a prova disso que não se vê. Em Atos 1:8 diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nós somos testemunha de Jesus Cristo. A nossa fé nele deve permitir que as pessoas reconheçam a sua existência. Reconheçam que ele existe através das nossas vidas. É crer naquilo que não existe, que não se pode ver. É através do nosso testemunho. Isso é fé. Crer em Deus de tal maneira que possamos viver conforme a sua palavra, sem questionamentos, sem outras prioridades. Para que as pessoas enxerguem Deus em nós, para que elas possam, pela fé, enxergar aquilo que não se vê, porque somos testemunhas disso. Não é para uma fé isolada, não é para um pedido isolado que nós vamos ser abençoados. Não é por isso que nós vamos produzir frutos nessa terra. Não é dessa maneira, não é isso a fé. Não é isso a fé. Não é conquistar as coisas. Nós precisamos rever o nosso conceito de fé. Precisamos rever. Precisamos centrar realmente a nossa fé em Deus, nas promessas de Deus, em buscar a Deus. Não o que Ele pode dar, mas buscar a presença dEle. Viver por Ele, para Ele, nele. É nisso que consiste a fé. Lá em Hebreus 11, lá no final do capítulo 11, o autor de Hebreus diz assim, falando sobre, um pouco antes ele diz assim, poderia aqui enumerar tantos outros. E ele diz assim, o mundo não era digno deles. Falando dos heróis da fé. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Aqui ele está falando de pessoas que o próprio autor diz, o mundo não era digno deles. Você se enxerga assim? Você acha que o mundo não é digno de você? Você acha que a sua manifestação de fé é de tal maneira que o mundo não é digno de você? Essas pessoas, é dessa maneira que elas foram retratadas, que o mundo não era digno delas. E aí, para frente aqui, se fosse nas pregações de hoje em dia, eu ia falar assim, o mundo não era digno delas, por quê? Porque viviam em mansões, em grandes condomínios, porque tinham grandes carros, porque tinham muito dinheiro, porque prosperaram nessa terra, porque Deus as abençoou demais. Não é isso que está escrito aqui. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Foram perseguidos. Não tinham onde ficar, onde morar. Lutaram a vida toda para pregar naquilo que eles acreditavam, naquilo que sua fé apontava. E diz que todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. De uma fé escudo, de uma fé de resistência, de uma fé de perseverança, de uma fé de busca de Deus. É essa fé que deu bom testemunho deles, apesar de estarem em grutas, apesar de estarem em cavernas, apesar de não terem a boa vida, apesar de não terem tudo aquilo que a gente sonha em ter, eles deram bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Nenhum deles recebeu aquilo que havia sido prometido de maneira direta. Assim como foi com Abraão, tu serás pai de multidão e não viu a multidão. Te darei a terra por herança, ele não tomou posse da terra, Isaac não tomou, Jacó não tomou, José não tomou. Moisés não entrou na terra prometida. A avistou e não entrou. Será que faltou fé para essas pessoas? Será que faltou fé a Abraão, pai da fé? Ou será que o nosso conceito de fé hoje que precisa ser transformado? Precisa ser mudado urgentemente. Aonde está a nossa fé? Porque a fé verdadeira só pode estar num lugar. Em Deus. Em buscar a Deus.
em ter essa busca, esse entendimento, esse confiar no caráter de Deus como realmente um escudo para qualquer circunstância, para não perder de vista aquilo que Ele prometeu, porque nós não somos deste mundo. Nós vamos para um local que Ele nos prometeu, que Ele nos levará à vida eterna. A promessa está lá. A circunstância aqui não pode te tirar a fé. Se a sua fé está na circunstância, eu sinto te informar, mas uma hora ou outra você não vai ter mais fé, porque a circunstância não vai deixar. Que a sua fé seja totalmente transformada pelo entendimento da palavra. Leia mais uma vez Hebreus capítulo 11. Veja o que os heróis da fé têm a nos ensinar. Leia sobre a história desses homens, dessa mulher que aparece Raabe. Veja se o exemplo de fé que eles deram é parecido com aquele que a gente escuta hoje nas igrejas. E tome a sua própria conclusão. Mas tenha fé, tenha fé. Uma fé verdadeira em Deus, para crer nele. Fé é crer em Deus, saber quem Ele é e buscar a Ele, a sua promessa, e não viver mais para aquilo que nossos olhos veem, mas viver pela fé, viver pela eternidade. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, muito obrigado, Senhor, pelas Tuas misericórdias. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor continua a nos falar, Senhor, que o Senhor continua a nos revelar, o Senhor continua a ministrar sobre as nossas vidas. Que a nossa fé, Senhor, que a nossa fé exista. Que a nossa fé seja real. Que a nossa fé esteja depositada em Ti. Que a nossa fé esteja na Tua promessa. Que a nossa fé seja o nosso escudo. Que a nossa fé nos faça suportar todas as circunstâncias. E jamais perder, Senhor, de vista o Teu Filho amado Jesus Cristo. Que a nossa fé esteja nele. A salvação, a vida eterna. E as demais coisas, e as outras coisas serão acrescentadas. E as bênçãos nos seguirão. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém.